amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso de Apocalipse. Estamos na mensagem número 136, desde que nós iniciamos lá no início do livro. Eu sempre falo para os irmãos, na contagem aqui eu coloco 136, mas já foram 137 mensagens, né? Porque lá no início teve uma que nós multiplicamos em duas, né? Muito bem, então o tema dessa mensagem de hoje é a mulher e o deserto. Nós estamos aqui continuando no Apocalipse 12 e viemos explicando para os irmãos, versículo após versículo, e nós paramos na semana passada, na mensagem 75, cujo título foi A Característica dos Vencedores, parte 2, nós terminamos no versículo 11. Então, nós explicamos para os irmãos na semana passada, né, no versículo 11, vamos direto para lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Fala, eles, pois, o venceram. Eles quem? Os vencedores, o filho varão, né? Os crentes vencedores. Eles, pois, o venceram. Quem é esse o? Satanás, né? O venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma, né? Então, final do versículo 11, na verdade, no grego seria assim, aqui nossa Bíblia está mesmo em face da morte, mas no grego seria mesmo até a morte. Quando fala em face, é até a morte. Mesmo até a morte, não amaram a própria vida da alma. Porque a palavra vida em grego é psique, que quer dizer vida da alma. Nós ficamos tudo isso para os irmãos, né? Então, eu não vou recapitular aqui, vamos continuar. E aí tem o versículo 12. Então, logo depois que eles venceram, graças ao Senhor, não é? E aí nós aprendemos as características desses vencedores para vencer Satanás. E lembre-se que esses vencedores, filho varão, pode ser, esperamos que seja cada um de nós aqui, não é? Então, cada um de nós aqui pode fazer parte pela fé desse filho varão. Esperamos que cada um de nós aqui um dia se torne parte desse filho varão. Eu quero ser parte desse filho varão. Ah, não sei se serei, mas pela fé eu gostaria de ser, quero ser, é o meu objetivo ser. E para isso, nós precisamos dessas três características, nós aprendemos, né? Que é a questão do sangue, valorizar o sangue do Cordeiro, quanto o sangue é precioso e maravilhoso. Nós aprendemos a importância de dar testemunho da palavra, de falar a palavra do Senhor, não as nossas próprias palavras, né? Toda vez que nós falamos nossas próprias palavras, o inimigo ri de nós. Quando nós falamos nossas próprias palavras, né, o inimigo debocha de nós. Mas quando nós falamos a palavra do Senhor, ele treme e ele vai embora, não é? Então nós aprendemos a importância de testemunhar a palavra do Senhor. Não querer argumentar com Satanás com nossas próprias palavras, mas argumentar com ele, atacá-lo com as palavras do Senhor, com a Bíblia, não é? Então, talvez na próxima mensagem da semana que vem, eu vou explicar um pouquinho melhor esse trecho de Apocalipse 12. Nós vamos ver esse, não hoje, né? Já estou dando as cenas do próximo capítulo, né? Na semana que vem, nós vamos falar Apocalipse 12 na luz do livro de Efésios. Vocês vão ver quanto o Apocalipse 12 e o livro de Efésios eles estão totalmente ligados, né? E aí vocês vão lá no final do livro de Efésios, vocês lembram da armadura de Deus que a mulher guerreira ali que é a igreja vestiu a armadura de Deus em Efésios 6 e a única parte da armadura que é de ataque, defesa e ataque, toda armadura é para defesa, né? Uma armadura é para defesa, capacete, né? As sandálias, a couraça e etc. Tudo isso são partes de defesa da armadura. Mas existe uma parte da armadura que serve como defesa, mas é principalmente também para ataque, que é a espada. Então, a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vimos que, nós vamos ver semana que vem, né, que nós precisamos utilizar a palavra para atacar o inimigo, a espada. É o que está falando aqui em Apocalipse 11. É por causa da palavra, o testemunho que deram. Testemunhe a palavra do Senhor. Use a espada do Espírito. Use a palavra cheia de Espírito. Não é? Se nós usarmos a palavra de Deus apenas como letra, ela não tem poder nenhum. E pelo contrário, pode até nos matar. Não é? Mas se nós usarmos a palavra do Senhor como Espírito, como fala em Efésios 6, lá não fala que é a palavra como letra, fala como
que é a espada do Espírito, que é a palavra. Espada do Espírito, ou seja, a palavra mesclada com o Espírito. Ah, é isso aí, irmãos. Ataca o inimigo, né? E nós vimos também a importância de não amar o nosso ego, não é? É onde o inimigo se esconde. Nós aprendemos a ir para a cruz, aprendemos a tomar a cruz. Muito bem, então esse é o segredo dos vencedores. A palavra está nos dizendo claramente para nós aqui como é que os vencedores venceram o inimigo. Por essas três coisas, e nessas três coisas precisa ser também a nossa vida. Aí, versículo 12, vamos começar, né? Aí fala, por isso, depois de tudo isso maravilhoso, né, que aconteceu, tá vendo aqui? Aqui mostra que teve uma guerra nos céus, mas mostra que o inimigo foi derrotado. O inimigo, Satanás e os seus anjos caídos foram derrotados e tomaram o seu segundo tombo, a sua segunda queda, né? Dos céus para a terra. E aí, você veja, como o livro de Apocalipse é um livro de vitória. É um livro de vitória. E o versículo 12 fala: Por isto, festejai aos céus, amém, e vós o que nele habitais. Então, toda vez que o inimigo é derrotado, irmãos, isso gera festa nos céus. Festa nos céus. Veja como a Bíblia nos ensina, por isso festejai. O Senhor está nos dando uma ordem para festejarmos. Muitos cristãos acham que a vida cristã é uma vida sem graça. Peraí, irmão Gustavo. Como é que você pode dizer que muitos cristãos acham que a vida cristã é sem graça? Porque é verdade. Até parece paradoxal dizer isso, né? Mas existem cristãos que representam muito mal a vida cristã. Infelizmente, existem cristãos que são um mau exemplo para o que é a vida cristã. Para eles, a vida cristã é uma vida sem graça, de cara fechada, ranzinza, de semblante, parecer uma estátua de Maria, né? Quer dizer, sem expressão nenhuma, fria. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina que a vida cristã é uma vida de festa. E o Senhor dá uma ordem aqui, por isso festejai. Isto é uma ordem. O Senhor quer que nós festejemos. A vida cristã é uma vida de festa. Cada reunião da igreja deveria ser uma reunião de festa. Sabe por quê, irmãos? Porque cada reunião da igreja é uma reunião de triunfo. É uma reunião de luta? Sim. É uma reunião de oposição do inimigo? Sim. Mas é uma reunião de vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós nunca deveríamos, apesar que acontece, mas nunca deveríamos chegar para uma reunião derrotados. Deveríamos chegar para uma reunião sempre em triunfo, com festa, festejando. Inclusive, eu queria preparar aqui, né? Eu vou fazer questão no final dessa mensagem, antes de abrir a mensagem, os compartilhares, eu vou até aproveitar que o irmão Sebastião está aqui, junto conosco. Irmão Sebastião, você está me ouvindo? Prepare que no final vou pedir para você cantar o hino 419, né? Já é vitória, ó irmãos. Já é vitória. Esse hino 419 é a tradução do nosso hinário, é exatamente Apocalipse 12, esse trecho que nós estamos vendo aqui, transformado em música, em hino, para festa. Já é vitória, né? Então, irmão, nós devemos ser sempre encorajados, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. Não é? O Senhor ele não nos poupa de passar pela cruz. Não é? Mas isso não quer dizer que nós devemos estar tristes, cabisbaixos. Não. A cruz produz vitória, não é? O sangue produz vitória, o testemunho produz vitória, e a cruz aplicada na nossa vida da alma produz vitória. Ó Senhor Jesus. E vamos festejar! Amém! Festeja, meu irmão, fica alegre, minha irmã. Festeja os céus, não é? E vós o que neles habitais. Quando fala em nós, vós o que neles habitais, nesse momento que dessa ordem, nessa grande voz do céu proclama essa ordem, está se referindo a quem? Quem que habita nos céus neste momento aqui? Não é? Quem está nos céus? Os anjos todos, certo? O Deus, o Senhor Jesus, não é? O Pai, o Filho, os anjos todos, exércitos de milhões de milhares, né, de anjos, e também os vencedores. Nesse momento aqui, os vencedores, filho varão e também as premissas, vão estar nesse momento aqui festejando, vão estar habitando no céu naquele momento, não é? Então,
Irmãos, a ordem é estourar festa no céu. Amém! Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não é? Fico impressionado, né? Às vezes, negativamente, né? Às vezes tem um jogo, igual ontem teve um jogo da seleção do Brasil, futebol, aí ganha o Brasil, as pessoas estouram em festa, festejam. Mas, irmãos, e muitos crentes também, mas, irmãos, que valor tem isso? Que valor tem um jogo na eternidade? Que valor tem essas coisas dessa terra? Eu não estou dizendo que não podemos festejar, não. Não me entenda errado. Eu estou querendo comparar por que que nós não festejamos a vitória do Senhor? Puxa, essa sim tem valor eterno, né? Desse momento em diante aqui, irmãos, Satanás nunca mais terá acesso aos céus. Nunca mais. Foi a última vez que ele teve acesso aos céus. Até esse momento aqui, Satanás tem acesso aos céus. Nesse momento, ele tem acesso aos céus. Nesse momento, ele vai até os céus e acusa eu e você diante de Deus o tempo todo. Mas desse momento em diante aqui, de Apocalipse 12, ele nunca mais terá acesso aos céus. Desse ponto em diante, o caminho dele é sempre queda, 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 até o lago de fogo. É dos céus para a terra, da terra para o abismo durante o milênio, e do abismo para o lago de fogo depois do milênio. E eternamente no lago de fogo. O caminho dele agora é só queda para baixo. Desse momento em diante, os vencedores só indo para cima. Irmãos, nós devemos festejar Cristo a todo momento. Por mais que nossa semana seja difícil, cheguemos, vamos para a reunião felizes, alegres, estamos vendo o Senhor, estamos junto com os irmãos, estamos em triunfo, estamos na vitória de Cristo, somos mais que vencedores. Ó Senhor Jesus, né? Vamos festejar aos céus e vós que nele habitais, né? Agora olha o paradoxo desse versículo 12. Os céus em festa, tá? Por que que os céus não estão em festa nesse momento de Apocalipse 12? Porque Satanás foi derrotado. Satanás e seus anjos caídos perderam o lugar nos céus, definitivamente, uma vez por todas, e caíram para a terra, não é? Ou seja, aonde a derrota para o inimigo, aonde não há a ação e a presença dele, é lugar para festa. Por isso, amados irmãos, toda vez que nós estamos no nosso espírito, é momento para festa. Porque no nosso espírito, Satanás está derrotado, no nosso espírito, ele não tem lugar, no nosso espírito, ele não pode nos tocar, no nosso espírito, nós somos perfeitos, como o Senhor falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não é? No nosso espírito, como eu falo em Efésios capítulo 1, somos irrepreensíveis. No nosso espírito, o inimigo está derrotado. Por isso, irmãos, toda vez que nós estamos no nosso espírito, devemos estourar em festa. Porque é onde o inimigo não tem lugar, aonde ele foi derrotado. Vamos entender? Eu estou aplicando na nossa vida isso. Por outro lado, olha a continuação do versículo 12. Ai da terra e do mar. Peraí. O céu está em festa, estourando. E a terra está o oposto. Ai. Ai da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vós. Onde o inimigo está, tem muito sofrimento. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Cheio de grande cólera. Cólera quer dizer ira, né? Cheio de grande cólera, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pois o que, como assim? Nesse momento, quando ele perde o lugar no céu e é jogado para a terra, que vai começar a grande tribulação. Esse é o ponto de referência do início da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio desta era, né? Ou seja, a última metade da última semana que Daniel profetizou, das 70 semanas de Daniel, lá do capítulo de Daniel 9, né? Então, vocês lembram, né? Já 69 semanas se cumpriram já. Falta uma semana para completar 70, essa semana de anos, né? Então, a semana de 7 anos, primeiros 3 anos e meio, são os anos pré-grande tribulação, são os anos que o mundo vai estar falando paz, segurança, e os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. Qual é o marco de início da grande tribulação? Quando Satanás perde lugar no céu e cai para a terra. Porque quando cai para a terra, ele vem para destruir tudo. Então,
Aí o versículo fala, ai da terra e do mar. Por que da terra e do mar? Porque, veja, Satanás caiu para a terra, agora ele vai começar a movimentar a terra, tá? Para gerar a grande tribulação. Vocês vão ver que no final do capítulo 12, vamos chegar até o final do capítulo 12 hoje, vai ter o início do capítulo 13. E o capítulo 13 é quando Satanás começa a agitar a terra para levantar o anticristo, para começar o reino do anticristo, para começar a grande tribulação, tá? E aí a grande tribulação, como o Senhor já disse em Mateus 24, vai ser terrível. Vai ser tanta tribulação como nunca houve e nunca haverá jamais na terra. Então, por quê? Porque nesse momento, Satanás vai levantar o reino do anticristo. O anticristo vai ser a falsa corporificação de Satanás nessa terra. E vai ser terrível a grande tribulação. Satanás vai criar uma grande destruição na terra e no mar. E ao mesmo tempo, ou seja, ele caiu para a terra e para o mar com uma grande ira, por isso que o versículo fala com grande, cheio de grande ira. Ele vem para irar mesmo, para destruir tudo. Então, durante a tribulação, nós vamos ter duas iras. Vai ter a ira de Satanás destruindo tudo, porque pouco tempo lhe resta, e também vai ter a ira de Deus, tá? Descendo sobre os homens, sobre a terra e sobre o mar, sobre os homens. Que nós vamos ver lá no capítulo 16, vai ser as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu saber a marcada aí, meu irmão, em Apocalipse 14, 12, perdão, e vamos para Apocalipse 16 para vocês entenderem, tá? Olha lá. 16, versículo 1. Fala assim, ó. Ouvi, nós vamos chegar, eu estou lendo só um pouquinho aqui, mas quando chegar no capítulo 16, vamos explicar com detalhe esse capítulo. Então vamos lá, Apocalipse 16, versículo 1. Fala, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, cólera é ira. Então, durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, vai ter duas iras atuando na terra. Vai ter a ira de Satanás destruindo tudo e vai ter a ira de Deus também. Ah, por que Deus vai se irar contra a terra? Porque é justo, é a justa vingança do céu, tá? É o que Paulo falou lá em Tessalonicenses, que é justo que o Senhor dê em vingança aquilo que fizeram contra o Senhor e contra os seus servos. E aí, você vai derramar 7 taças da ira. Aí vai vir o primeiro flagelo, né? Versículo 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua ira pela terra. Veja que cai na terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá vendo? Então pega os homens e a terra. Segundo flagelo, versículo 3: Derramou o segundo a sua taça no mar. Ó, o mar, tá vendo? Vocês estão entendendo? Lá em Apocalipse capítulo 12, quando Satanás cai na terra e começa a grande tribulação, fala que ai da terra e do mar. Então você veja, aqui no versículo do capítulo 16, começa as taças da ira de Deus caindo sobre a terra e sobre o mar, tá? Olha o versículo 3, derramou, de Apocalipse 16, 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Pensa nisso, meu irmão. Todo ser vivente do mar vai morrer. Não vai ficar um peixe. Nada. Nada vai ficar no mar. O mar inteiro vai ser tudo destruído inteiramente. Tá? 4. Olha como é que essa terra vai ficar. Imagina. Aqueles que amam essa terra, aqueles que, como o Apocalipse costuma dizer, a expressão, os que habitam sobre essa terra, vão finalmente detestar essa terra, porque essa terra vai ser totalmente destruída. Olha o versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água e tornaram em sangue. Tá? Eu tô lendo só rápido para vocês verem. Olha o versículo 8. O quarto flagelo, a quarta taça da ira. Quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Olha o quinto flagelo, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Olha a sexto flagelo, a sexta taça da ira de Deus, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha que vai secar-se, né? Agora a sétima última taça da ira de Deus, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande.
atingindo a terra, a terremoto tremendo a terra. Então, vocês vejam que voltando para o Apocalipse 12, versículo 12, quando o céu está em festa, a terra está gritando de dor. Ai! Por isso que fala, ai da terra e do mar. Ai, ai, é dor, expressão de dor. Ai da terra e do mar. Então, é óbvio, essa pergunta que eu vou te fazer aqui é óbvia, né? Você quer estar onde nesse momento? Na terra ou nos céus? Onde você gostaria de estar nesse momento? É claro que nos céus, né? Para isso, irmãos, nós precisamos ser vencedores, não é? Senão estaremos nessa terra também. Então, a terra grita de dor e o mar também. Por quê? Por o diabo desceu até vós, né? Até a terra. Cheio. Ele veio como se ele mesmo fosse uma grande taça. Cheio de grande cólera, ira, sabendo que pouco tempo te resta. Então, durante a grande tribulação, duas iras vão estar sendo derramadas em cima da terra e do mar. A ira de Satanás, destruindo tudo, e a ira de Deus, como nós acabamos de mostrar no capítulo 16, todo em Apocalipse, são as 7 taças da ira de Deus, tá? Pegando a terra e o mar. Agora, no caso de Satanás, o versículo fala, no versículo de Apocalipse 12, versículo 12, fala algo aqui, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás fica irado porque ele sabe que agora o tempo dele é curto. Ele está irado porque agora ele sabe que só vai restar para ele, para Satanás, só vai restar para ele agora 3 anos e meio. Ele sabe que agora o tempo dele está contado. Então, por que que o tempo de Satanás está contado? Por que que ele sabe que pouco tempo lhe resta? Certo? O que é que fez ele saber isso? São duas coisas, né? A primeira é a derrota dele, né? A ascensão do filho varão, quer dizer, o arrebatamento do filho varão até o trono, a presença do filho varão ali, e a guerra no céu entre Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos, e a derrota de Satanás e seus anjos para Miguel e seus anjos e filho varão. Então, isso tudo, e a expulsão, isso tudo gerou a expulsão de Satanás do céu para a terra, dos ares para a terra. E isso nos dá, então, amados irmãos, um princípio maravilhoso que nós aprendemos na nossa vida. Qual o princípio que eu queria compartilhar com vocês? Que toda vez, né, assim como o filho varão, né, toda vez que nós vivemos na presença, pense no filho varão, toda vez que nós vivemos na presença do Senhor, toda vez que nós obedecemos a sua palavra, o tempo de Satanás é encurtado. É ou não é? Tudo que ele planeja para fazer é encurtado. As suas ações são limitadas, porque nós estamos declarando a vitória do Senhor sobre ele, quando nós vivemos no Espírito e obedecemos a palavra do Senhor. Isso, foi isso que mostra o Apocalipse 12. O filho varão é arrebatado, Satanás tem que descer, não é? E o oposto também é verdade nos nossos dias de hoje. Estou aplicando, tá, irmão? Isso aqui é uma aplicação para a nossa vida, mas é verdadeira. O mesmo o contrário também é verdadeiro nos nossos dias de hoje. Toda vez que nós vivemos na carne, toda vez que nós não obedecemos ao Senhor, não negamos a nós mesmos e não seguimos o Senhor, Satanás fica sossegado. Satanás fica entre aspas, tranquilo, não é? Ou seja, porque ele sabe que o tempo dele ainda está longe de ser derrotado. Nós damos tempo para ele agir, fazer o que ele quiser. Mas quando nós vivemos na presença do Senhor, nós declaramos para ele assim, que o seu tempo está limitado. Você não tem mais tempo. Porque nós aprendemos, como se nós estivéssemos dizendo Satanás, porque Satanás nós aprendemos a viver no Espírito, e quando nós aprendemos a viver no Espírito, nós estamos remindo o tempo, como fala Efésios capítulo 5, nós estamos remindo o tempo. Lá fala em Efésios 5, de remir o tempo através de encher do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos encurtando, aproveitando o tempo
e dando menos tempo para você, Satanás, agir nessa terra. Estamos limitando o seu tempo, não é? Então, é inversamente, quer dizer, é inversamente proporcional. Quanto mais nós gastamos tempo na presença do Senhor, menos tempo Satanás tem para agir. Quanto mais tempo nós ficamos fora da presença do Senhor, mais tempo Satanás tem para agir. Não é? Então, vamos aprender isso, né? Então, vamos para o versículo 13. Vamos continuar para o versículo 13. Quando, pois, Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Quando, veja que a preposição aqui que a Bíblia usa é uma preposição, quer dizer, é um advérbio, desculpa, é um advérbio ou preposição, não sei, estou confundindo aqui, acho que é a preposição, né? Advérbio de tempo, né? Quando. É preposição de verbo, não sei, você me perdoa aí, mas é quando. Quando quer dizer algo de tempo. Então fala, quando, eu acho que é um advérbio, não é de tempo. Pois, o dragão, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Tá vendo? Ou vejam a sequência. Satanás primeiro tenta destruir o filho varão, lá no versículo 4. Olha lá. Quando o filho varão estava dentro da mulher antes do arrebatamento, fala lá, quer ver? Ó, vamos ler o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, os céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás primeiro tentou devorar o filho varão, porque ele sabe que o filho varão é que produz resistência contra ele, que vai destruí-lo, que vai vencê-lo, tá? Então ele tentou com o filho varão. Aí ele não conseguiu, porque o filho varão foi arrebatado até o trono e derrotou ele. Quando ele não consegue vencer o filho varão, o que ele vai fazer agora? Vai perseguir então a mulher. Agora ele vai atrás da mulher. Certo? Então, olha o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher. Então, agora, como ele viu que o filho varão não conseguiu, a mulher que dera à luz o filho varão. Então, ele não conseguiu o filho varão, foi derrotado, então ele vai atrás da mulher. Quem é a mulher? É o povo de Deus. Tá? É o povo de Deus, principalmente os crentes que vão estar nessa terra, que vão ficar pagando tribulação, os que não foram vencedores, né? E aí, o que a Bíblia fala? Vamos continuar lendo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, tá? Sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, quando ele percebeu que ele não conseguia vencer o filho varão, ele vai atrás da mulher, que é o restante do povo de Deus que ficou nessa terra, certo? É, mas o que acontece? Quando ele tenta perseguir a mulher, que é o restante do povo de Deus, aqui fala algo impressionante, né? Que a essa mulher foram dadas as duas asas da grande águia. Ela recebe duas asas da grande águia. É, o que essas são as duas asas da grande águia? Vou explicar para os irmãos, né? Nós já explicamos no livro de Apocalipse. Nós sempre temos que olhar. Lembre-se que o livro de Apocalipse, irmãos, eu já falei isso inúmeras vezes. O livro de Apocalipse é o último livro da palavra de Deus. Então ele deve englobar toda a Bíblia. E ele deve ser interpretado de acordo com toda a palavra de Deus. Tá? Toda a palavra de Deus, não importa se é só o Apocalipse, qualquer palavra de Deus tem que ser interpretada com a palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Mas principalmente isso é mais ainda, muito mais ainda verdadeiro em relação ao Apocalipse. Porque é o último livro, então deve englobar toda a revelação da Bíblia. E nós já explicamos para os irmãos que a águia em Apocalipse já apareceu algumas vezes, né? Essa águia aqui, especificamente falando, nesse momento aqui, tá? Mostra o Senhor. Nós mostramos também na Apocalipse, né? A águia que aparece, por exemplo, lá no capítulo 8, no versículo 3, nós vimos, né? Lembro disso? No capítulo 8, versículo 3, fala: Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai. Lembra disso? Então, essa águia que nós falamos lá em Apocalipse 8, agora lá fala uma águia, tá? Vocês observaram isso? Apocalipse capítulo 8, versículo 3, fala uma águia. Agora aqui,
em Apocalipse 12, versículo 14, não fala uma águia, especifica essa águia. Fala assim, eu vou ler para vocês. Ó, foram dadas às mulheres, a mulher, perdão, as duas asas da, não é de uma grande águia, da grande águia. Então, existe uma águia grande. Essa águia aqui ela é especificada da grande águia. Então, eu estou querendo mostrar para vocês, repetindo de novo, que Apocalipse 12, versículo 14, especifica essa águia de maneira diferente. É da grande águia, é uma águia específica, é a grande águia. E lá em Apocalipse 8 fala uma águia, que fala da grande águia, é muito específico. Se vocês observarem, versículo 14, eu vou detalhar para vocês, tudo no versículo 14 é específico. Tudo é muito específico. Tudo aqui está especificando algo bem específico, algo único. Vou explicar. Quer ver? Ó? A relação à águia chama-se, fala a grande águia. Tá? A mulher é a mulher. Já sabemos que é a mulher, já falando para os irmãos que é a mulher, né? A mulher é o povo de Deus. Quando fala do deserto, também fala específico, fala o deserto, tá? E fala que o deserto é o seu lugar, ó, para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí, onde é? Aí, nesse lugar. Tá vendo? Então é algo específico. Vai ter um lugar específico que a mulher vai ser protegida no deserto. Então, esse deserto tem que ser um lugar específico, tá? Aí o seu lugar e a grande águia é específica. Então, a mulher é específica, a grande águia é específica, o deserto é específico. Vamos explicar agora. A mulher nós já explicamos para os irmãos quem é a mulher. Desde a primeira mensagem do Apocalipse 12, explicamos para os irmãos que é o povo de Deus. Agora, vamos falar da águia. Que grande águia é essa? Essa grande águia é Deus, tá? A grande águia é o próprio Deus. Como assim, irmão Gustavo? Se você pegar o Velho Testamento, vamos lá. Deixa sua fitinha aberta, Apocalipse 12. Vamos lá para Êxodo, capítulo 19. A Bíblia nos mostra, então, abre lá em Êxodo 19. A Bíblia nos mostra, muitas vezes, que Deus ele é simbolizado no Velho Testamento como uma grande águia que protege o seu povo. E o que está acontecendo em Apocalipse 12, que o Senhor dá as duas asas da grande águia para a mulher, para proteger a mulher, que é o seu povo que ficou nessa terra. Deus, mesmo que fique cristãos e judeus aqui na terra que amam o Senhor, Deus não se esquece deles. O Senhor ele protege o seu povo, tá? O Senhor sempre protege o seu povo. É claro que eu não quero estar aqui, eu quero estar lá com os vencedores lá em cima, mas Deus sempre protege o seu povo. E se você pegar a imagem aqui de Êxodo 19, o que está mostrando aqui em Êxodo 19 é a mesma coisa que vai acontecer lá em Apocalipse 12. O que aconteceu em Êxodo 19? Lembra quando Deus tirou o povo de Israel, que é o seu povo, que naquela época era parte da mulher do Velho Testamento, né? Deus tirou o seu povo lá do Egito, escravizado por Faraó, e aí, finalmente, depois das 10 pragas, Faraó deixa o povo ir, Moisés leva o povo, condena o povo, Faraó então se arrepende, manda seus exércitos para perseguir, não é? Perseguir, manda exércitos, gravem isso, manda os seus exércitos para perseguir o povo de Deus. E aí o povo de Deus está encurralado entre o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó que estão vindo atrás. Então, eles estão encurralados. E agora? Os exércitos vão vir, vão destruir, não é? Quem é que, na verdade, aqueles exércitos enviados por Faraó que destruiu o povo de Israel? Aqueles exércitos foram enviados por Faraó, mas nós sabemos que foi enviado por Satanás, não é? Satanás instigando ali Faraó, não é? Por um lado, claro, o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas por outro lado era o inimigo querendo destruir o povo de Deus. Aí o que o Senhor faz? Assim como acontece em Apocalipse 12, Satanás vem com grande ira até perseguindo a mulher, né? Assim como o Faraó vem com grande ira perseguindo o povo de Israel. E aí o que o Senhor faz? O Senhor vem como a águia, com duas grandes asas, né? E ele abre o mar vermelho e o povo de Israel passa, não é? Aí o Senhor vem e fecha o mar vermelho em cima dos exércitos de Faraó e submerge os exércitos de Faraó. E o Senhor livra
o seu povo, não é? E quando o Senhor livra o povo de Israel, para onde o povo de Israel vai? Para onde o Senhor leva o povo de Israel? Naquele momento que eles atravessam o Mar Vermelho, eles já são introduzidos de cara na terra de Canaã? Não, não é? Para onde eles são levados? Para o deserto. Da mesma maneira, a mulher, que, ali em Apocalipse 12, que é o povo de Deus, Satanás vem, né, com os seus exércitos para destruir, não é? A mulher. E o que o Senhor faz? O Senhor então vem com uma águia com duas asas, né? Tira a mulher da vista da serpente, como tirou o povo de Israel da vista de Faraó, né? E vocês vão ver que daqui a pouquinho vocês vão ver, né? Faraó vai tentar, o Satanás vai tentar destruir a mulher ainda, né? Com rios, vamos falar sobre isso aí. São exércitos, daqui a pouquinho, vou explicar para vocês. E o Senhor então abre a terra, engole os exércitos, o rio que o dragão arrojou da sua boca, né? E o Senhor então protege o seu povo aonde? A mulher é protegida aonde? É levada a mulher para o seu lugar durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Que lugar é esse? O deserto. Da mesma forma, o Senhor leva o seu povo aqui no Velho Testamento para o deserto, tá? É, E lá no deserto, o que o Senhor faz? Durante 40 anos que o povo fica no deserto, o Senhor sustenta o seu povo. Então, durante 40 anos, nós sabemos, né, do Velho Testamento, o Senhor sustentou o seu povo com maná. O Senhor sustentou o maná, com as cordizes, né, com tanta coisa, né, com carne, com maná, com água. O Senhor sustentou, protegeu o seu povo dos inimigos. Foi um período difícil de sofrimento? Foi 40 anos de muito sofrimento, mas o Senhor protegeu o seu povo. Não é? Até que pudesse introduzir o seu povo na terra de Canaã. O que a terra de Canaã simboliza na luz de Apocalipse? A terra de Canaã simboliza o milênio, o reino milenar. Tá? Então, antes que o povo, a mulher, seja introduzida no reino milenar, ela passa pelo deserto ali. Não é? Ela passa pelo deserto. Assim como no Testamento, o povo passou pelo deserto. E quando fala, lá em Apocalipse 12, que o Senhor sustenta a mulher durante a tribulação do deserto, a palavra sustentar no grego é nutrir, alimentar, tá? Se você olhar no grego lá, é nutrir, alimentar. Da mesma maneira, o Senhor alimentou o povo de Israel no deserto, protegeu e alimentou o povo de Israel no deserto com água, com maná, né? Então vamos lá, Apocalipse, perdão, é Êxodo 19, versículo 4. Vou mostrar para vocês aqui como o Senhor, o Deus é a grande águia, tá? Fala assim, Êxodo 19, versículo 4. Tendes visto, isso aqui é Deus falando, né? Tende visto que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia, e vos cheguei a mim. Tá vendo? O Senhor levou o povo com asas de águia. Agora vai para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32. Versículo 11 e versículo 12. Aqui é o cântico de Moisés, né? Então, olha como é que Moisés, no seu cântico, falou sobre Deus. Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 11 e 12, fala assim: Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Tá vendo? O Senhor guiou seu povo de Israel, seu povo com as duas asas da águia, tá? Então, no Velho Testamento, o Senhor é comparado a uma águia e com duas asas que leva o seu povo. E aqui é justamente, agora vamos voltar para Apocalipse 12, é justamente isso, não fala no versículo 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. As duas asas da grande águia é a proteção de Deus, né, miraculosa que Deus, que é a grande águia, vai proteger o seu povo durante a tribulação. Levando o povo para onde? Assim como Deus fez com o povo de Israel, que tirou eles das garras de Faraó, introduziu eles no deserto, também aqui a mulher é levada para o deserto. Ó, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Tá? O lugar da mulher é no deserto, ao seu lugar.
Aí onde é sustentada, sustentada quer dizer alimentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é um tempo, tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Então, um tempo está no singular, um tempo. Aí eu falo tempos, tempos está no plural, quer dizer dois, tá? E metade de um tempo, meio. Então, são os 3 anos e meio. Então, um tempo, soma com mais tempos, são dois, e metade de um tempo, 3 anos e meio, a grande tribulação, tá bom? E também, se você está em dúvida que é a grande tribulação, que é os 3 anos e meio, volta para o versículo 6, Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. Deus preparou. Entenda isso, guardem isso. Deus prepara um lugar para o seu povo. Deus havia preparado um lugar. Antes que a mulher fugisse, Deus já preparou um lugar. Na eternidade, Deus já preparou um lugar. Já está preparado desde a eternidade passada. Desde antes de existir o universo, Deus preparou um lugar para a mulher. Tá? Deus cuida do seu povo. Onde lhe havia Deus, tá vendo? Tá até no passado. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente alimento durante 1260 dias. 1260 dias que equivale a 3 anos e meio. Tá? Vamos entender isso aí? Agora, vamos entender agora. Já entendemos o que são essas asas, que é a águia, que é Deus, que vai levar o seu povo de forma miraculosa. Não sabemos como, tá? Como é que o povo vai. Aqui alguns falam assim, ó. Porque olha o versículo 14, fala: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. Quando fala voasse até o deserto, alguns irmãos aplicam que o povo vai fugir de avião e não sei o quê. Não sabemos, irmãos. Pode ser, quem sabe, tá? Não, 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 pelo menos eu não consigo explicar mais do que isso, porque já seria inferências demais. Então eu não consigo explicar como é que é esse voar, tá? Se vai ser de avião, se vai ser algo miraculoso, não sabemos, tá bom? Pelo menos eu, e também não creio que ninguém saiba, tudo que for falado aqui seria uma certa especulação, mas que vai ser que eles vão voar até o deserto, vai. Agora vamos lá. Onde é esse deserto? É um lugar específico, nós já vimos aqui, foi um lugar que Deus preparou, segundo o versículo 6, preparou um lugar, e no versículo 14 fala que o deserto é o seu lugar. Ao deserto, ao seu lugar, tá? Então, é um lugar específico. Que lugar é esse? Então, eu vou explicar para os irmãos. Nós não podemos também aqui, tá? Eu vou explicar para os irmãos o que alguns estudiosos falam. Mas também, amados irmãos, ninguém pode ser aqui dogmático, bater o martelo e falar: o lugar é esse, puf! Não tem como a gente falar isso, tá? Eu vou explicar para os irmãos o que as, pro- os estudiosos, né, os sentimentos mais prováveis, né, ou as ideias mais prováveis do que é o deserto. E eu mesmo não sei dizer para os irmãos, mas vou explicar o que alguns irmãos falam, tá bom? E vou dar minha opinião, o que eu acho que pode ser mais provável, mas também não tem como eu bater o martelo, tá? E não creio que ninguém tenha. Muito bem. Eu vou começar com a versão mais provável que eu acho, mais lógica do que o deserto, tá? O deserto, o lugar mais provável é a Jordânia, tá? É a Jordânia. No passado, antes de eu explicar por que é a Jordânia, deixa eu explicar algo para os irmãos aqui. No passado, quando eu ouvia isso, alguns irmãos falando que era a Jordânia, eu tinha resistência, tá? Tinha resistência porque eu não entendia. Aí eu pensava, por que o irmão fala que é a Jordânia? Onde é que o irmão tirou isso? Tem que ter explicado na Bíblia, né? A Bíblia tem que se explicar. Eu tinha uma resistência a isso. Então hoje eu entendo que é o mais lógico realmente é a Jordânia, pelas profecias da Bíblia. Eu vou explicar para os irmãos o porquê. No entanto, eu não estou batendo o martelo dizendo que é a Jordânia, não. Estou dizendo para os irmãos o que os irmãos falam e o que é o mais lógico, mais bíblico, tá? De ser a Jordânia. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Vamos lá, vamos entender. Vamos direto. Vamos primeiro para Daniel.
vamos lá para Daniel. Daniel, livro de Daniel, capítulo 11. Aí, irmãos, vão entender que quando falam que a Jordânia não é sem motivo, não. Tá? E não é sem princípio, não. A Bíblia tem que explicar a Bíblia. Por isso que eu falo que é muito forte esse entendimento. Tá? Daniel, capítulo 11, versículo 41. Aqueles que acompanharam o estudo de Daniel que nós demos, versículo por versículo no passado, nós explicamos esse capítulo de Daniel todinho para os irmãos. E não sei se vocês se recordam que o capítulo de Daniel, até o versículo 30 praticamente, né? Até o versículo 30 está falando de antigo, tá falando do passado, tá? Das guerras do passado entre os reis do norte e os reis do sul. Guerras do passado, lembra? Lembra quando o Império. Eu não vou entrar nisso aqui agora, estou explicando rapidamente. Lembra que o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morreu, o seu império ficou na mão dos seus 5 generais, tá? Desses 5 generais, eles brigaram entre si, disputando pelo Império. O Império Greco-Macedônio pegava todo o Mediterrâneo todinho, parte do norte da África, tudo, Oriente Médio. E aí, Alexandre o Grande morre, muito precocemente. Os seus 5 generais brigam entre si e dividem, acabam brigando e acabam dividindo o império todinho entre 2 generais. O general do norte e o general do sul. O general do sul é a que ficou com a área a área ali do Egito, pegando parte do Oriente Médio, esse é o general do sul. E o rei do norte, e o general do norte ficou com a parte da Mediterrânea ali, né? E eles brigavam muito. São os Seleucidas, os Seleucidas com os Ptolomeus, lembra disso? Ptolomeu é o general que ficou com a parte do sul e os Seleucidas com a parte do norte. Eles brigavam muito, tá? Brigavam muito. Muito bem, então, Daniel 11, todos os versículos, lembra disso aí? Fiquei para os irmãos, e é maravilhoso, Daniel 11. Complexo demais, mas maravilhoso. É uma lição de história e como a Bíblia ela profetiza e a história se cumpre, né? A Bíblia, a história vai cumprir o que a Bíblia falou. E do versículo 1 de Apocalipse de Daniel 11 até o versículo 30, tudo se cumpriu já. Tá? Está na história já, essas guerras entre os generais dos reis do norte e reis do sul. Ou seja, os reis que vieram do sul dos Ptolomeus e os reis que vieram do norte dos Seleucidas. Tá? Só que quando chega no versículo 31 em diante, até o versículo 45, grave isso. 31 em diante, já não está falando mais de coisas do passado, mas está falando de coisas do futuro. Aí a profecia muda para o que vai acontecer na época da grande tribulação do reino do anticristo, tá? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Eu só estou explicando para você. Do versículo 31 até o final do capítulo, já está falando do futuro do anticristo, tá? E aí, vamos pular lá para o versículo 41, tá? Então, o versículo 41, gravem isso, está falando o que vai acontecer durante a grande tribulação no reino do anticristo. Então, 41 fala assim, ó, entrará também na terra gloriosa. O anticristo vai invadir a terra de Israel, tá? Ele vai entrar na terra gloriosa, a terra de Israel. E muitos sucumbirão, vai matar muitos israelitas. Mas do seu poder escaparão estes. Mas vai ter alguns do povo de Israel que vai escapar do poder do anticristo. Por que a profecia aqui está falando dos israelitas? Porque lembre-se, Daniel era judeu. Então, a profecia que Daniel falou é em relação ao povo judeu. Tá? Estão gravando tudo isso aí, né, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo tudo isso aí. Então, vamos lá. Então, vai escapar alguns do povo que vão escapar da mão do anticristo. Quem são esses? Tá? Mas do seu poder escaparão estes. 2 pontos. Edom e Moabe. E as primícias dos filhos de Amon. Então vai escapar 3 regiões. A região de Edom, a região de Moabe e a região de Amon. Tá? Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Tá vendo? A terra do Egito não escapa, mas vai escapar da terra gloriosa, vai escapar do povo ali da terra gloriosa, Edom, Moabe e Amon. Tá? Agora, quem que é Edom,
Moabe e Amon. Edom corresponde à região hoje de Israel, do sul de Israel, a região do Negueb, tá? Essa região do sul de Israel, Negueb, era a região, é chamada região de Edom. Foi ali, inclusive, de Edom. Edom é um povo que veio, inclusive, veio lá de Esaú. Lembra de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac? Então, de Esaú veio os Edomitas, vem Edom. Então, hoje, essa região. O que é Edom hoje? Isso aqui é uma profecia do futuro. Então, o que corresponde hoje à região de Edom? A região de Edom corresponde ao sul de Israel, que é o Negueb, que é o deserto do Negueb. Lembre-se que a mulher vai fugir para o deserto. E Edom, que corresponde à parte do sul de Israel, é uma parte desértica de Israel, tá? Então, os que tiverem ali, que fugirem para a região do sul de Israel, Edom, terra de Negueb, ou deserto de Negueb, vai escapar. É isso que está falando aqui, isso aqui é a profecia, não sou eu, vai escapar. E lá, Apocalipse 12, está falando que a mulher vai escapar também, vai fugir para o deserto. Olha como bate com isso aqui, tá? Vamos continuar. O outro que vai escapar é Moabe e Amon. O que corresponde à região de Moabe e Amon? Hoje, a região de Moabe e Amon corresponde à Jordânia, tá? Os Moabitas. Moabe é que originou os Moabitas e Amon os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas, eles correspondem hoje, onde eles viveram na época? Viveram na Transjordânia, depois do Rio Jordão, tá? Transjordânia, irmãos, era a região que ficava do outro lado do Rio Jordão. Se você pegar o mapa de Israel, deixa eu ver um pouco o mapa aqui. Eu até tenho, mas não sei onde está agora. Bom, se você pegar o mapa de Israel, Israel, ele faz, o Israel hoje, atual, ele faz divisa com a Jordânia, tá? E o que é que divide Israel da Jordânia? É o Rio Jordão, tá? Por isso Jordânia vem de Jordão, tá? Divide o Rio Jordão. Então, do lado oeste do Rio Jordão, hoje está Israel. Do lado leste do Rio Jordão está a Jordânia. Essa região antigamente era chamada de Transjordânia. Até hoje tem esse nome também, que é a Jordânia, tá? Então, a Jordânia é onde ficavam os Moabitas e os Amonitas, tá? Estão entendendo, irmãos? Então, assim, a profecia aqui está dizendo, de Daniel 11, que o anticristo vai entrar na terra de Israel, vai matar muitos, mas vai escapar alguns. Quem vai escapar é os que estiverem na região de Edom, que é o deserto Negueb, e os que fugirem para Amon e Moabe, que é a região da Jordânia. Entenderam, irmãos? Por isso que, muitos estudiosos acreditam que o deserto seja essa região, pegando do sul de Israel e principalmente a Jordânia, tá? Que é a parte maior. E isso faz sentido. Sentido faz. Quer ver? Vamos continuar entendendo. Vamos continuar entendendo. Não paramos por aí, não. Tá? Vamos por exemplo, para Isaías. Agora vamos para Isaías 15. Vamos para Isaías. Volta um pouquinho, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Voltando. Isaías capítulo 15. Abra a Bíblia para você ver aí. Isaías capítulo 15 e Isaías capítulo 16 são dois capítulos que falam de profecias contra Moabe. Ou seja, profecias em relação a Moabe. Tá? Estou falando de Moabe aqui, a região da Jordânia. Então, capítulo 15 e 16 são dois capítulos de Isaías com profecias sobre Moabe, os Moabitas. Olha que interessante no capítulo 16, no versículo 3 e 4. Olha só. Tá falando aqui para os Moabitas, tá? Olha o capítulo 3 e 4. Oh, perdão, versículo 3 e 4 do capítulo 16. Então, Isaías 16, versículo 3 e 4. Fala assim: dá conselhos. No versículo 3. Isaías 16, 3. Dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Olha o que está falando aqui. A palavra de Deus está falando
uma profecia para os Moabitas. Está falando assim, Moabitas, faz a sua sombra. Para que é uma sombra? Uma sombra para proteger alguém, principalmente no pino, na parte mais alta do meio-dia. Para quê? A parte mais alta do meio-dia é a parte mais sofrimento. Meio-dia é quando o sol está mais caldante, quando os pais, as pessoas sofrerem, pode até matar as pessoas, na é verdade. Então ele está falando que os moabitas devem funcionar como uma sombra. No ápice do sofrimento, seja uma sombra de tal maneira que fica como a noite, tá? Ó, tua sombra no pino do meio-dia como a noite, para que, ou seja, a sombra que o Moab vai produzir vai funcionar como se fosse uma noite, vai deixar tudo fresquinho, tá? E ele continua: esconde nessa sombra os desterrados, os que perderam a sua terra, e não descubrais os fugitivos, os que fugirem. Então, por isso que os estudiosos creem que o povo de Israel vai fugir, tá? Não só o povo de Israel, mas os cristãos, o povo de Israel vão fugir para essa região de Moab, que é a Jordânia, e lá eles vão ser protegidos do sofrimento do sol, vamos dizer assim, da perseguição do anticristo. E a Jordânia, que é os Moabitas, vão esconder os desterrados que perderam a sua terra e vão cobrir os fugitivos. Olha o versículo 4. Habitem entre ti, ó Moabitas, na Jordânia, os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quem que é o destruidor? Lá, é Satanás com o anticristo. Quando o homem violento, quem é o homem violento? O anticristo. Quando o homem violento tiver fim, quando ele for destruído, o anticristo for destruído lá no final da grande tribulação, a destruição for desfeita, a grande tribulação acabar e o opressor deixar a terra. Ou seja, quem é o opressor? Deixar a terra de Israel. Né? Quem é o opressor? Tudo isso quem é? O anticristo. Então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele um tabernáculo de Davi se sentará com fidelidade, um que julgue, quem? O Senhor, né? Busque juízo e não tarde em fazer justiça. Tá vendo, irmãos? Baseado nesses versículos, que é muito claro, né? Que muitos estudiosos dizem que o deserto vai ser a região da Jordânia, principalmente também ali do sul de Israel, Negueb, tá? Que é um deserto. Essas regiões são meio desérticas mesmo, tá, irmão? Até hoje são meio desérticas. Não só o sul, mas também a região ali da Jordânia, muita parte da Jordânia é deserta ali também, tá? É uma continuação de um desertão. Por isso que muitos creem que o deserto de Apocalipse 12 seja a Jordânia. Veja que tem sentido, tá, irmãos? Muito sentido mesmo. Agora, olha que interessante. Não é só isso também, não. Vamos continuar nesse entendimento, tá? Por que eles continuam achando que a Jordânia é o deserto? Tem outras explicações. Lembre que a mulher, olha, volta ao Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 6. Fala, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Fugiu, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias, durante 3 anos e meio. Então a mulher fugiu. A ordem de Deus para a mulher nesse momento é que ela fuja mesmo. Se você observar, o Senhor várias vezes para o seu povo, para proteger o seu povo, o Senhor deu ordem para o povo fugir. E muitas vezes para o deserto, interessante, né? Por exemplo, eu vou dar exemplo para os irmãos, né? O povo de Israel ali, quando saiu do Egito, o Senhor estava dando para eles a ordem de eles fugirem, né? Para o deserto, era uma fuga. José e Maria, quando o Senhor Jesus ainda era um bebezinho, né? Eles tiveram que fugir para o Egito, tá? É muito interessante isso. E também, em Mateus 10, olha o que o Senhor fala em Mateus 10. Abram lá, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 é o capítulo quando o Senhor vai enviar os discípulos, quando os seus discípulos vão virar apóstolos, né? Quando os discípulos são enviados, eles são transformados em apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado, tá? Então, o Senhor vai enviá-los, aí eles são transformados em apóstolos. E o Senhor dá várias orientações para eles.
Então, olha o capítulo 10 de Mateus por cima, esse panorâmico, vou mostrar para vocês, tá? Vai me acompanhando aí. Então, o Senhor escolhe os seus discípulos, aí o Senhor dá instruções no versículo 5, aí no versículo 16 até o versículo 23, o Senhor dá as admoestações, né, as repreensões. No versículo 24 até o versículo 33, o Senhor dá os estímulos, encorajamento, né? No versículo 34 até o versículo 20, 39, o Senhor vai explicar as dificuldades que eles vão passar. E no versículo 40 ao 42, a recompensa que eles vão obter. Olha como o Senhor é maravilhoso. O Senhor prepara tudo, né? Agora, olha para o versículo 23. Olha o que o Senhor fala para ele no versículo 23, na parte das admoestações, né? Das repreensões. Olha o que eu falo para eles em Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, quando eles forem perseguidos, o que eles deveriam fazer? Fugir para outra, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então a ordem para o seu povo, quando eles estão sendo perseguidos, é que eles fujam mesmo, tá? Fujam de uma cidade para outra. E isso vai acontecer lá. Quando Satanás cair na terra, vai perseguir a mulher. E a ordem para a mulher é fugir, tá? Ela tem que fugir, tá? Para onde? Para o lugar onde Deus preparou para protegê-la, o deserto. E não para por aqui a ordem do Senhor. Vamos ver Mateus 24. Mateus 24 é um capítulo profético, tá? Mateus 24 e 25 são dois capítulos de profecias sobre a volta do Senhor. Mais para frente, nós vamos entrar nesses dois capítulos detalhe por detalhe, versículo por versículo, ainda nesse estudo de Apocalipse, né? Nós vamos entrar e vamos explicar para os irmãos detalhe por detalhe cada um desses versículos, tá? Mas se você pegar Mateus 24, por exemplo, é, eu vou explicar panoramicamente para os irmãos, tá? Mateus 24, no versículo 3 até o versículo. é, até o versículo que nós vamos ler, que é o versículo 15, mas até mais que isso, vai para frente também. É um trecho que fala sobre os judeus, tá? É um trecho que fala sobre os judeus. Principalmente sobre os judeus, vai acontecer com os judeus. Agora, olha para o versículo 15. Quando, pois, virdes. Versículo 15 é o Senhor falando da grande tribulação, tá? Quando, pois, virdes o abominável desolação, acho que esse termo, essa expressão abominável desolação diz respeito à imagem que o anticristo vai construir de si próprio para que as pessoas adorem a ele e a imagem dele, tá? Quando, pois, virdes o abominável desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, lembra? Satanás vai, o anticristo vai colocar a sua imagem dentro do templo que vai ser reconstruído lá no lugar santo, tá? Quem lê, entenda. Então, olha o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam. Fujam para os montes. Tá? Quem estiver sob a eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentar naquele dia. Estou falando dos judeus aqui, tá bom? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Eu expliquei para os irmãos que é para os judeus aqui, porque se não fosse para os judeus, o que tinha a ver no sábado? Qual o problema de você fugir no sábado? Fosse eu e você, que somos gentios, qual o problema de você fugir no sábado? Para nós faz diferença sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta? Não, a gente pode qualquer dia. Mas por que judeus não pode ser no sábado? Por isso que eu falo aqui, ó, orai para que a vossa fugir, fuga, não se dê no inverno. Por que no inverno? Porque no inverno é difícil você fugir no deserto. No inverno. É fácil alguém fugir no inverno? Fugir no meio dos campos no inverno? Nem no sábado. O judeu no sábado ele não podia andar mais do que uma milha. Uma milha é 1,6 quilômetros, se eu não estou equivocado. Como é que ele podia fugir no sábado? No sábado ele não podia andar muito. Ele não pode andar muito, ele é limitado na distância que ele pode andar. Então, é ruim para eles fugir no sábado, tá? Por isso eu estou falando assim, orar para que não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Aí ele fala, porque nesse tempo, versículo 21, haverá grande tribulação, que é a grande tribulação que nós estamos falando, 3 anos e meio, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Entenderam, irmãos? Então, a ordem do Senhor é para que eles fujam.
tá? Para que a mulher fuja mesmo. Quem é a mulher? A mulher é os cristãos, os crentes, e também os judeus fiéis ao Senhor, né? Olha outro versículo, Lucas, vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, o Senhor disse também a mesma coisa, porém, Lucas 21 tem uma diferença, tá? Lucas 21 é a mesma coisa que Mateus 24. No entanto, Lucas 21, parte do que o Senhor profetizou em Lucas 21 já aconteceu lá no ano 70, né, na nossa era cristã. Lembra? No ano 70, quando o general Tito, o Império Romano, veio, cercou Jerusalém, destruiu o templo, e só ficou uma partezinha, um muro lateral de arrimo do templo, que hoje os judeus chamam de Muro das Lamentações, tá? E isso, então, o que aconteceu aqui em Lucas 21, parte já, que o Senhor profetizou, parte já aconteceu lá no ano 70. E parte vai acontecer quando o anticristo cercar Jerusalém de novo, no final da grande tribulação, tá? Mas a ordem, naquela época, para os crentes, naquela época, na época que o anticristo, perdão, que o general Tito, é, ele cercou Jerusalém no ano 70, dentro de Jerusalém havia vários crentes, havia igreja em Jerusalém. Lembra disso? Havia muitos irmãos lá, tá? A igreja de Jerusalém tinha milhares de irmãos, tá? Não se esqueçam disso. Provavelmente havia mais de 20 mil irmãos na igreja de Jerusalém. E havia os judeus também. Então o Senhor deu uma ordem aqui para que eles fugissem no ano 70, fugissem, né? Quando o Senhor falou isso em Lucas 21, o Senhor não tinha nem morrido ainda, tá? Talvez era um ano 33, 34, por aí. Daí, 35 anos depois, no ano 70, a profecia que o Senhor falou se cumpriu. Jean Tito veio e cercou para destruir. Então, você estava dizendo para os crentes que estavam ali em Jerusalém e os judeus também fiéis fugirem. Quer ver? Vamos ler lá. Só para os irmãos verem, né? Olha o versículo 20. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campus, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentar naqueles dias. É fácil uma mulher grávida amamentando com um bebê de colo fugir? É fácil? Uma mulher grávida fugir? Uma mulher grávida consegue andar rápido? Com um bebezinho de colo, amamentando? Por isso que é difícil falar das grávidas, mulheres grávidas, das grávidas e das amamentarem. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles. Então, aqui está falando, esse trecho aqui está falando do que já aconteceu lá no ano 70, tá? Mas a ordem para o Senhor naquela época era fugir. E vocês sabem que naquela época, voltando um pouco de história, quando o povo, quando a igreja naquela época, a igreja de Jerusalém, estava ali em Jerusalém, né? E o general Tito cercou Jerusalém, você sabe que eles fugiram, né? Antes do seco, eles fugiram. Por que eles fugiram? A igreja fugiu de Jerusalém, muitos fugiram. Porque eles sabiam dessa profecia aqui. Os judeus não leram o que o Senhor fala em Lucas 21 naquela época, né? Porque eles não creram no Senhor. Mas os crentes, sim, os crentes conheciam o evangelho de Lucas 21. Eles tinham isso na mão. E eles, então, tinham a profecia. Então, quando eles perceberam que estavam sitiando a cidade, os romanos estavam sitiando, eles fugiram. E sabe para onde que eles fugiram? Fugiram para uma cidade, para uma região chamada Pela. E essa região chamada Pela fica justamente, sabe aonde? Na Jordânia. Isso é história, já aconteceu. Foram para Jordânia. Interessante, não é, irmãos? Por isso que, voltando para Apocalipse, Apocalipse 12, por isso que o deserto de Apocalipse 12, que a mulher foge, muitos estudiosos acreditam, creem que seja Jordânia, baseado na própria palavra de Deus. Na história que já aconteceu, que Deus usou uma cidade de Pela na Jordânia para proteger seu povo quando foi sitiada. E também por causa da profecia de Daniel 11, que fala que vai escapar da mão do anticristo Edom, Moabe e os Amonitas, que são regiões do Negueb e da Jordânia, são desertos. Também por causa de Isaías 15, 16, que fala que Moab vai funcionar como uma sombra para proteger os que estiverem fugindo, tá? Então, baseado nesses versículos,
é que muitos falam que o deserto provavelmente seja a Jordânia. Agora vamos falar outra versão, tá? Outra versão. O nosso amado, precioso irmão Dong nos ensinou também uma outra versão. É que hoje, é muito lógico que o irmão Dong falou também, mas hoje eu já sou mais tendenciado para essa parte da Jordânia realmente. Mas eu, pessoal, mas eu não tenho como bater o martelo. Também, na verdade, irmãos, eu vou explicar para você, mas eu não quero nem estar aqui para saber, que ela está lá em cima, tá? Mas vamos lá. O que que o nosso irmão Dong nos ensinou? Baseado no. Mas tá vendo? Que é um pouco diferente do que o irmão Dong nos ensinou. Baseado, o irmão Dong teve uma visão do que seja o deserto baseado no mapa mundi. Tá vendo que quando você compara com a própria palavra de Deus, perde um pouco de poder. Entende? Mas vamos lá. Ele nos ensinou como o mapa mundi. Se você olhar o mapa mundi, o mapa do mundo, aqui eu não tenho essa imagem aqui também. Bom, eu não tenho aqui o mapa mundi para mostrar para os irmãos. Bom, tem aqui. Tem aqui, né? Deixa eu para vocês verem. Aqui fica ruim para vocês verem, né? Ah, deixa eu ver aqui. É, aqui fica muito ruim desse jeito. Não dá pra vocês verem aqui, não. Bom, depois eu mostro a próxima reunião. Se olhar o mapa do mundo, a região todinha da Europa, tá? Pegando a Ásia e a parte da Europa, aliás, a parte da Europa parece a boca de um dragão. Pode observar isso. E deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, irmãos. Só um segundinho, me dá um segundinho aqui, porque se eu não mostrar, fica sem graça pra vocês verem. Só um pouquinho, irmãos. Ah, deixa eu ver se eu acho essa imagem para vocês verem rapidamente aqui. Eu acredito que eu tenho essa imagem aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Muitos já conhecem. Bom, achei a imagem aqui. Deixa eu. Eu vou aqui, eu preciso que alguém só me diga se vocês vão ver, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo a imagem? Só me diga se estão vendo sim ou não. Alguém abre o áudio e me fala. Tá vendo sim ou não? Sim, Sim, então tá bom, ótimo. Tá vendo? Essa aqui foi a visão de Apocalipse 12 que o nosso irmão Dong teve. Se você observar, a cabeça, a Europa todinha aqui, ó, ela parece no mapa a cabeça de um dragão. E a parte aqui onde está a Grã-Bretanha parece o chifre do dragão, tá? E essa parte dos escandinavos aqui, Noruega, Finlândia, né, Suécia, parece um braço de um dragão. Exatamente perfeito mesmo a imagem. E o corpo do dragão pega toda a Europa e a Ásia, o rabo aqui do dragão pegando a Ásia aqui, ó, a Rússia aqui, né, da região da Sibéria, os pés do dragão pegando aqui a região ali da Indonésia, e tal. Realmente é muito parecido mesmo com o dragão. E você vê, observar que o dragão tá com a boca aberta, sabe, isso aqui, ó, essa parte aqui pegando a língua pegando aqui, né, a Itália, né, pegando essa região aqui da Grécia, a boca dele a Portugal e Espanha pegando aqui o nariz do dragão, realmente a boca está aberta, igual Apocalipse 12 nos fala mesmo, que Apocalipse 12, no versículo 5, fala que, no versículo 4, fala que o dragão se deteve em frente da mulher que está para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascer, a fim de devorar. Você veja que o dragão está com a boca aberta para a África, para comer a África. E a África, realmente, o aspecto da África parece um feto mesmo, ó. Se você olhar o aspecto da África, você vê realmente um feto, com o feto na posição fetal, um menino na posição fetal dentro de uma barriga. Você está prontinho com a boca aberta para devorar realmente, tá? Realmente olhando pelo mapa mundo é uma coisa realmente que chama muita atenção, realmente. Eu concordo, também parece demais. E também se olhar os países aqui, ó, onde mais derramou sangue em toda a história humana, das guerras, todos foi aqui na Europa. E lembre que o dragão tornou-se grande e vermelho por derramamento de sangue, tá? Onde Satanás mais teve vitórias, né, e ganhou sangue de homens, realmente foi na Europa e na Ásia, para muitas e muitas guerras que sempre aconteceram aqui. E também até pelos países também comunistas. Os países comunistas sempre tiveram a cor vermelha, né? O comunismo surgiu aqui na Rússia, não é? Ali com Lenin, né? E ele se propagou muito nessa região todinha aqui. Até hoje tem a Coreia do Norte por aqui, quem der.
comunista, né? Então, o comunista ele prega o ateísmo e matou muitos cristãos. Então, realmente, aqui, bandeira vermelha, o comunismo, sangue derramado, as milhões de guerras já aconteceram, foi tudo aqui. A Primeira Guerra, a Segunda Grande Guerra, tudo aconteceu aqui. E o Mondong, então, mostrou que aqui, né, a África parece realmente com o feto na posição fetal, e na visão do que o Mondong nos ensinou, na África haveria muitos vencedores, né, muitos muitos africanos, se responderiam ao Senhor, seriam vencedores, mas não só lá, né? E você veja que o dragão ele está querendo devorar o filho varão para nascer e ele está em oposição também a essa parte aqui da América do Norte, é a América Central. A América do Norte e a América Central, elas têm um aspecto realmente de uma águia. Se você observar aqui, essa parte aqui do Canadá, dos Estados Unidos, tem igualzinho a cabeça de uma águia, e as asas, parece essa parte da Groenlândia, que parece uma asa, e essa parte aqui pegando do território do Canadá e do Alasca, parece outra asa realmente, o centro dos Estados Unidos todinho parece o corpo da águia, né? E a parte aqui da Flórida, a parte de Cuba, das Bahamas, parece uma perna, e a América Central, né? Parece outra perna realmente. Então, você vê que aí o texto fala em Apocalipse capítulo 14 que foi dar à mulher as duas asas da grande águia aqui, tá? Para que ela fugisse. E essa águia, pelo desenho do mapa mundi, ela está na posição de pouso, ó. Tá querendo, ela tá na posição, a águia quando está na posição de pouso, ela está com os dois pés, como se fosse o trem de pouso de um avião, prontinho para pousar. E ela está querendo pousar onde? Aqui na América do Sul, ó. Tá vendo? A posição que ela está querendo pousar na América do Sul. Então, e também os Estados Unidos, ele tem um símbolo dos Estados Unidos, é a águia, tá? Então, o símbolo dos Estados Unidos é a águia. Esse é o símbolo que os Estados Unidos usa, a águia, né? Então, você veja, por causa disso, do mapa mundi, dessas interpretações, o Mondoni nos ensinou que aqui o dragão vai prevalecer mais, e realmente vai, a grande tribulação vai ser pior aqui na região da Europa e da Ásia. O anticristo vai se levantar aqui mesmo, nessa região aqui da Europa, tá? É, veja também que os Estados Unidos realmente é o símbolo da águia. Tem muitos cristãos realmente nos Estados Unidos, a maioria da cristandade vive nessa região aqui. E o irmão Douglas ensinou que, como a águia está na posição de pouso, e vai pousar aqui, confessa, pousando na América do Sul, que a América do Sul seria o deserto. Ou seja, a América do Sul seria uma região onde o povo de Deus vai fugir durante a grande tribulação, o deserto seria a América do Sul, porque está distante aqui da região da Europa, e a América do Sul sempre foi uma região de protetora, né? Nunca houve muitas guerras nessa região da América do Sul, sempre tivemos meio que protegidos aqui, tá? Então, essa é a visão de Apocalipse 12, baseado na forma do mapa mundi que o irmão Dong nos ensinou. Então, baseado na visão do irmão Dong, o deserto será ou seria a América do Sul, tá? Vou parar aqui. Então, irmãos, voltando. Mostrei para os irmãos as duas visões prováveis de o que será o deserto. Será a Jordânia ou será a América do Sul. Ninguém pode bater martelo, eu também não estou aqui batendo martelo nenhum para o outro, tá? Nós não sabemos, né? Eu não sei. Mas se fosse analisar essas duas, hoje, eu, Gustavo, fosse analisar essas duas interpretações, eu ficaria mais com a questão da Jordânia pelos versículos da Bíblia, tá? Mas não tem como a gente dizer nenhuma coisa nenhuma. Vamos continuar terminando aqui. Vamos voltar já para sobre o deserto, né? O fato é que vai Apocalipse 12, versículo 14. O fato é o seguinte, fala aqui, ó, aonde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista serpente. Acho muito interessante, muito rica a palavra de Deus, porque fala que a mulher, que é o povo de Deus, vai fugir para o deserto, seja lá onde ele for, né? Mas que é um lugar específico, isso com certeza porque fala ao seu lugar, vai ser nutrido, protegido o povo de Deus durante a grande tribulação ali, mas fala que vai estar fora da vista serpente. Então, ou seja, fora da vista serpente certamente não deve ser um lugar na Europa, tá? Deve ser um lugar ou no Oriente Médio, como eles falam, ou lá na América do Sul, mas fora da vista serpente, tá? Já vi irmãos também falando que é os Estados Unidos, que, por exemplo, o irmão Lee acreditava que era os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um lugar protegido e tal.
O deserto seria os Estados Unidos, então ninguém sabe. Mas o texto fala que é fora da vista da serpente. Agora é interessante isso, irmãos, porque o texto todo está falando que Satanás é o dragão. Quando chega nessa questão da perseguição, olha o versículo 13, fala do dragão, ó. Quando, começa o versículo 13, fala assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Tá falando do dragão. Aí quando chega no final do 14, volta para a serpente, fala, fora da vista da serpente. E não fora da vista do dragão, mas volta a falar de Satanás como uma serpente. Então, esse aspecto de serpente quer dizer a sutileza dele. Dragão é o aspecto da crueldade de Satanás, do poder e da crueldade. Dragão é um ser poderoso e cruel. A serpente já fala do aspecto malicioso, enganador, sedutor, né? Então fala que durante a grande tribulação que a mulher vai estar protegida nessa região, ela vai estar fora da vida da serpente, ou seja, fora da vida das artimanhas, das malícias de Satanás, tá? Porque não é dragão, é serpente. Entenderam, irmãos? Vamos continuar. Então, a serpente, ó, volta ao termo serpente. Ó. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vou explicar isso aqui agora. Então, ela arrojou da boca, atrás da mulher, para perseguir a mulher, água como um rio. O que é essa água como um rio? Água como um rio são exércitos, tá? Como é que a gente sabe que são exércitos? Então, Satanás vai estimular exércitos para perseguir a mulher, tá? Para ir atrás da mulher, ou seja, dos crentes e da parte fiel do povo dos judeus. Por que nós sabemos que são exércitos? Por que um rio é considerado como exército? A própria Bíblia explica a Bíblia. Vamos lá, vamos para os versículos, deixa marcado aqui, vamos explicar. Vamos lá para Isaías, de novo. Isaías. Então, eu vou ler para vocês os versículos para provar que rio são exércitos, tá? Isaías, capítulo 8, versículo 7. Olha o que fala aqui. Aqui, Isaías 8 está falando sobre os assírios, tá? Então vamos lá. Mas naquela época, falou dos assírios, você comparou os assírios com o rio, quer ver? Com exércitos. Versículo 8. Ó, penetrarão em Judá, os assírios penetrarão em Judá, na terra de Israel, inundando-o. Inundando é como um rio que inunda. E passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, ó Emanuel. Tá vendo? Então, aqui se comparou os sírios. Lembra que os sírios eles invadiram a região do norte de Israel, também chegaram a tocar até a região de Judá, do sul de Israel, naquela época. Mas se eu está comparando aqui, se eu comparo naquela época os assírios com um rio que vai, com seus exércitos que vai vindo inundando tudo. Vamos ver outro versículo. Pera um pouquinho, vamos ler o versículo 7. Eu pulei o 7. Vamos ler o 7. Isaías capítulo 8, versículo 7. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria. Tá vendo? Então, se eu comparo o rei da Síria com as águas do Eufrates, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passarão por ele, chegarão até o pescoço, as asas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, você comparou o exército assírio com rios. Olha agora Isaías capítulo 17. Pula para o capítulo 17 de Isaías. Versículo 12. Olha o que fala aqui. Aqui é a profecia contra Damasco, né? Olha o versículo 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramem como bramem os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentados como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Então, veja que o Senhor está comparando os povos que vinham contra o povo de Israel como águas, muitas águas, tá? Agora vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 46. Eu estou só pegando esses versículos para provar para os irmãos como águas são exércitos, tá?
Jeremias capítulo 46, versículo 7. Quem é este que vem subindo como o Nilo? Como o Nilo? Está comparando com o Nilo, um rio. Como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, comparando os exércitos egípcios como se fosse o rio Nilo. Como rios cujas águas se agitam. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Tá vendo? Está comparando os egípcios como o rio. Continua. Avançai, ó cavaleiros, os exércitos, tá vendo? Estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Put, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco, tá? Então, comparando os exércitos egípcios com os rios. Agora no capítulo 47, pula para o próximo capítulo, 47, tá? Olha o versículo 2. Assim diz o Senhor: Eis que do norte se levantam as águas, e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos. Tá vendo? Está comparando exércitos com rios. Então, voltando para o Apocalipse, capítulo 12, versículo 15. Quando fala que Satanás a serpente vai jorrar da boca um rio, para pegar a mulher, ele vai enviar exércitos. Satanás vai instigar o anticristo a enviar exércitos para perseguir o povo de Deus durante a grande tribulação. Tá? Rio aqui é um símbolo de exércitos, como foi o Velho Testamento. Apocalipse 12, volta para o Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, a fim de destruir a mulher pelos exércitos. Isso vai acontecer mesmo? Vai. Quer ver? Em Apocalipse 16, olha o que o anticristo vai fazer, Satanás vai fazer em Apocalipse 16. Quer ver? Olha lá. Pula para Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 12. Durante a grande tribulação, Satanás vai instigar isso aqui, quer ver? Ó? Vamos ler lá. Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. O rio Eufrates vai secar literalmente, né? Para quê? Para que você preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Eu expliquei isso para os irmãos em outras mensagens, mas quando eu chegar lá eu vou explicar de novo para vocês, né? Então vi sair, ó, presta atenção agora. Então vi sair da boca do dragão, lá em Apocalipse 12, o que sai da boca do dragão? Um rio, exércitos. E aqui, Apocalipse 16, versículo 13, o que sai da boca do dragão? Vamos ver o que sai da boca do dragão. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, ó, a trindade satânica. Dragão é Satanás. A besta é o anticristo. O falso profeta, vocês vão saber quem é o falso profeta mais para frente. Fala para vocês quando chegar lá. A trindade satânica. Quem que é o falso profeta? Quem vai ser o falso profeta? O falso profeta vai ser aquela pessoa que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo, tá? Então, da boca desses aí, o que sai? Três espíritos imundos semelhantes a rã. Para quê? Vamos ver. Porque, o que são esses três espíritos imundos? Não são rãs, não. São espíritos imundos, que parecem com rãs, salteadura. Mas o que são esses três espíritos imundos? Olha esse 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E para que eles fazem? Se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como venho do ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que se hebraico se chama Magedon, tá? Então lembre-se, durante a grande tribulação, Satanás na sua trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta vão lançar três demônios, espíritos demoníacos que vão instigar os reis da terra para formar exércitos para ir até a região de Israel, para o lugar da Magidão, para matar o povo de Israel. Então,
Voltando para Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Quando fala que Satanás ele abre a boca, o dragão e arroja um rio, são exércitos que ele vai enviar para tentar perseguir o povo de Deus, tá? A mulher, certo? Aí o que vai acontecer no versículo 16? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Por várias vezes, irmãos, no Velho Testamento, até Deus usa a terra física, tá? Deus usa a terra física para proteger o seu povo. Muitas vezes ele faz isso. Até os fenômenos físicos da terra ele usa. Por exemplo, lembra lá de vamos dar um exemplo. Deixa marcar, deixa sua Bíblia aqui em Apocalipse 12 marcada. E vamos lá para Números 16. Lembra da rebelião de Corá? Vamos lá, Números 16. Eu estou terminando, tá, irmãos? Não é só para terminar de explicar. Número 16, capítulo 16, versículo 31 e 33. Lembra daquela revolta que teve ali entre o povo de Israel contra Moisés, contra a autoridade de Moisés de Arão, que era que Corá, Abiú, os rebeldes, lembra? Datã, Abirão, desculpe, não é Abiú, não, Abirão. Datã, Abirão e Corá, eles fizeram uma rebelião contra Moisés, né? Aí quando que o Senhor fez? O Senhor abriu a terra e engoliu eles todos, eles foram direto para o abismo, né? Ou para o abismo não, perdão, abismo não, para o Hades, desculpe. Tá lá em número 16, 31 e 33. Olha lá. E aconteceu que acabando ele, estou lendo número 16 e 31. E aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, tá? Só que o abismo na verdade, é o, o Hades. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, por várias vezes, Deus já usou as coisas dessa terra, da terra física, para proteger seu povo. Por exemplo, quando o povo estava lá no Egito, Deus usou as 10 pragas, que eram coisas dessa terra, tá? Coisas miraculosas dessa terra, para proteger seu povo. Deus faz muitas vezes isso. Então, voltando para Apocalipse, capítulo 15, 12, versículo 16. Quando fala que a terra, porém, já estou lendo Apocalipse 12 e 16. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a sua boca. Igualzinho aconteceu lá com número 16, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O que quer dizer isso? É que durante a grande tribulação vai acontecer muitos terremotos, tá? Muitos terremotos. Nós até lemos aqui no capítulo 16 que a última praga, a última taça, que é a sétima taça, vai ser um grande terremoto. Então vai acontecer tanto terremoto, esse grande terremoto vai provavelmente abrir uma fenda, provavelmente nessa terra, e vai engolir os exércitos de Cristo, tá? Para proteger a mulher, para não deixar esse exército chegar até a mulher. É isso que provavelmente vai acontecer, tá? Isso quer dizer que a terra abriu sua boca. São os grandes tremores que vai acontecer que Deus vai usar. Deus faz isso muito. Lembra também quando Deus fez outro exemplo, né? Também já fez essa mensagem. Quando o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, o que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. E quando o exército de Faraó entrou naquela passagem no meio do mar, o Senhor fechou o mar e engoliu os exércitos do Faraó. Deus faz isso muito para proteger seu povo. Para quê? Para proteger o povo de Israel. Não é? Da mesma forma que o Senhor vai abrir a terra para proteger a mulher. Vamos para o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Tá vendo? Então, vamos pegar a sequência do dragão. Primeiro ele se ira contra o filho varão. Não consegue, é derrotado. Aí ele cai para essa terra. Tudo no poder de Apocalipse 12. Aí nessa terra ele vai, começa a grande tribulação. Ele vai atrás da mulher, que é o restante do povo de Deus, que é os crentes, principalmente os crentes e os judeus, né? Fiéis ao Senhor, para tentar destruir eles. Não consegue. Como ele não consegue, porque eles vão estar protegidos, num lugar específico, aí que ele vai atrás do restante da mulher, da descendência da mulher, os outros filhos da mulher, tá? Olha o que fala aqui, quer ver? Ó? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, lutar com os restantes da sua descendência. Quem são esses da descendência? São crentes também, e também são judeus, mas que não vão fugir.
Você acha que todos os crentes vão fugir? Todos eles vão fugir? Não, muitos não vão fugir. Esse é o problema. Os que não fugirem vão ser atacados também, né? Ó, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quando fala os que guardam os mandamentos de Deus, são judeus. Mandamentos de Deus, quem guarda é judeu. E tem o testemunho de Jesus. Quando fala os que têm o testemunho de Jesus, são os crentes, que Jesus, só crentes que adoram Jesus, né? Então ele vai atrás do restante, que fica por aí, certo? Aí termina assim: e o dragão, que é Satanás, se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando fala que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, vocês vão ver no próximo capítulo, que é o capítulo 13, que é uma continuação desse versículo, na verdade. Tá? Deveria ser uma continuação desse versículo. Na verdade, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, deveria ser uma continuação do capítulo 12, literal mesmo. Aqui, nossa Bíblia que separou aqui, quem colocou os capítulos e versículos separaram, mas deveria ser uma coisa só. Porque olha o capítulo 3, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, na verdade, Satanás, quando ele para ali em pé sobre a areia do mar, é que ele vai começar a agitar. Essa areia do mar aí é o mar Mediterrâneo, tá? Vai começar a agitar ali a região do mar Mediterrâneo. Não é literalmente, não é as ondas do mar, não. Ele vai agitar os países, tá? Desde Satanás se pôs em pé não é sobre a água do mar Mediterrâneo, não. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar, ou seja, na praia. Ele vai começar a agitar o mar Mediterrâneo para levantar o anticristo, para começar a grande tribulação de matar o anticristo. Entendeu, irmãos? Tá? Então eu paro por aqui. É, terminamos aqui as explicações do capítulo 12. Semana que vem nós vamos fazer, já vamos fazer uma aplicação do capítulo 12 com o livro de Efésios, que é maravilhoso. Depois nós vamos entrar daí para frente do capítulo 13 em diante. Mas antes de terminar essa mensagem, eu queria pedir para o irmão Sebastião, se ele preparou para cantar para nós aqui o hino 419, que é realmente o hino que traduz tudo que fala da vitória dos vencedores, do filho varão, aqui no capítulo 12. Irmão Sebastião, está por aí? Já é vitória, Cristo, Satanás venceu o seu triunfo, vamos proclamar. Seu sangue dá-nos a vitória e o poder e o vencedor. Muito breve irá voltar. Já é vitória, ó irmãos, saudai o Cristo vencedor. Cantai com glória essa vitória, enchendo a terra de louvor. Já é vitória, ó irmãos, a obra Cristo consumou. Vitorioso nos deu o gozo eterno que já começou. Já é vitória, já vencemos Satanás, testificando com intrepidez, pois a paz e poder nos traz, faz-nos resistir com solidez. Já é vitória. Aleluia. Saudai o Cristo, cantai com glória essa vitória, enchendo a terra de louvor. Já é vitória, irmãs, a obra Cristo consumou. Vitorioso nos deu o gozo eterno que já começou. Já é vitória, esmagamos Satanás por nossa vida, da alma não amar. Clamamos, pois, és a vitória, ó Senhor. Glória a Deus, cantamos sem cessar. Já é vitória, ó irmão. Aleluia! Saudai o Cristo vencedor. Cantai com glória essa vitória. Aleluia! De novo. Já é vitória, ó, a obra Cristo consumou. A obra Cristo consumou. Vitorioso nos deu o gozo eterno que já começou. Amém! Amém! Aleluia! Já é vitória! É vitória. Irmãos e